Olá, meus amigos! Sejam vocês muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e luz a todos vocês. Gratidão imensa pela atenção de vocês que se encontram em todo o Brasil. Você que está em todo o Brasil, seja muito bem-vindo, obrigado. Os nossos amigos que moram no exterior, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Eu quero também agradecer as pessoas que nos ajudam a nossa família, apoiam o canal. Muito obrigado do fundo do coração. Quero agradecer também as pessoas, no modo geral, que nos ouvem e nos assistem, independente da dificuldade que é para elas assistirem. Estou eu aqui hoje, dia 20/7/2019, né, há exatamente 2 meses do meu aniversário. Daqui a 2 meses, dia 20/9, né? Eu não faço mais aniversário, eu completo apenas estágios, né? Até os 40 anos você faz aniversário, depois você só completa estágios na vida. Então, completar um estágio e não estou mais contente, infeliz em dizer a idade que estou avançando, né? Dos 40 você volta para trás. Eu tenho 41, não é? Então vou fazer 40, tá? Um ano que me faço 39 e depois 38, até eu voltar a ficar adolescente de novo. Mas, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês. São 00:02 do dia 20/7. Pô, mas por que tu tá fazendo um vídeo desse horário? Trabalhei muito na sexta-feira. Essa semana foi muito corrida para mim. Quinta-feira trabalhei demais, mas sexta-feira parece que foi um trem esquisito. Cheguei em casa parecendo que eu apanhei do Bruce Lee e do Van Damme ao mesmo tempo. Cheguei, era umas 7h30, falei, Fabiana, eu vou dormir, não me acorde. Dormi até umas 11h20. Eu acordei, bati uma gororops, né, Fabiana? Dei um beijo no meu bem. Oi, bem, voltei. Eu falei assim, pô, vou bater um bate-papo com os meus amigos, porque é tão prazeroso para mim falar com todos vocês. Vocês não têm ideia o quão eu me sinto honrado em conversar com todos vocês. E a gente, às vezes, eu leio muitos e-mails do relato. Todo dia eu devo ler mais ou menos uns 20 e-mails, embora chegue mais do que isso por dia. Mas eu procuro ler todos e eu quero agradecer a todas as pessoas que mandam um e-mail no Relatos. Eu amo os relatos, vocês não têm noção. Eu procuro atender a tudo e a todos, né? Deixando claro que eu não respondo e-mails, eu não mando e-mail para as pessoas. Eu simplesmente, a gente bate papo, troca algumas ideias. Quando um e-mail responde a vários outros, eu pego, destaco um para a gente fazer, mas está respondendo muitos ao mesmo tempo. Então eu fico extremamente lisonjeado pela confiança que vocês depositam na minha pessoa, né? E num bate-papo hoje descontraído, vamos falar sobre o que acontece hoje em dia, né? Será que, para falar informações, porque vocês são muito especiais, vocês são pessoas, ao meu modo de ver, muito especiais, pessoas que a gente tem que trabalhar com muito respeito e afinco para que vocês possam desenvolver cada vez mais e mais e mais. Eu vejo todos vocês como pedras gigantescas de diamantes. Sim, vocês têm um valor muito superior a qualquer pedra preciosa deste planeta. Mas eu vejo vocês como diamantes brutos a serem lapidados. Eu vou dizer para vocês que após serem lapidados, vocês se tornam seres extremamente maravilhosos e magníficos, embora vocês são pessoas muito importantes, não só
para mim, mas para o universo, né? E eu fico vendo a, como que esse tema... Porque hoje em dia ficou chato falar de religião. Não sei se vocês perceberam, mas as religiões, elas estão praticamente diminuindo, elas estão acabando. Vocês vão ver que ninguém hoje em dia, tirando a pequena parcela dos religiosos, querem falar de religião, né? Ficou bem chato, bem monótono, uma coisa muito batida. Sabe aquela coisa batida demais? Você fala demais, demais, demais e não aparece resultado nenhum, né? Quanto mais você ora, mais assombração aparece. Tá mais ou menos assim. E hoje o lance da vez é extraterrestres e alienígenas. E sabe, eu vou assim expressar para vocês que antes de eu criar os chamados a despertar, não tinha essa onda que está hoje em dia. Tinha sim, tinha pessoas que debatiam, falavam sobre ufologia, pessoas que falavam sobre o tema de contatos com seres de outros mundos e que vêm aqui e que dão contato às pessoas que moram, habitam nesta realidade. Mas esse tipo de assunto era muito minoria, era muito pequeno. Você geralmente via muito falar sobre a ufologia que chamam de casuística, que é aquela que para mim é uma bosta. É uma ufologia onde você vai no meio do mato com alguns aparelhos, fica medindo frequência, radiação, fica assim, nossa, quem será que veio aqui? Será que nave que pousou aqui? Quem eram eles? O que eles queriam? É uma coisa que você explora e não tem resultados, e muitas pessoas trabalham e vivem disso. Então, eu já falei para vocês sobre os crop circles, que são aqueles desenhos nas plantações que são 100% falso. 100% falso. Nenhum ser extraterrestre ou interdimensional ou seres intraterrenos se comunicam daquela forma. É ridículo. Aquilo ali são criados por pessoas, grupos, empresários, pessoas ao redor do mundo que precisam vender revistas, vender livros, fazer materiais, palestras. Isso é em escala global. Então, são tipos de, entre aspas, artimanhas ou, vamos dizer assim, algum tipo de uma maneira para que eles chamem a atenção e com isso possam produzir livros, revistas para vender. Então, sobre os desenhos nas lavouras, né? Nenhum ser extraterrestre, interdimensional ou intraterreno nunca faria aquilo. Então aquilo ali é tipicamente extremamente do humano que precisa ter conteúdo para debater e vender. E eu fico vendo hoje em dia, né, como que a ufologia vem desenhando, né? A ufologia casuística já ficou algo muito chato para muitas pessoas, né? Tem pessoas que escrevem materiais, livros, revistas, textos, fazem palestras sobre tipologia extraterrestre, pessoas essas que nunca viram um ET na vida. É uma coisa um tanto quanto que eu posso dizer para vocês incoerente, né? É como que você vai fazer um livro, uma revista, especificando, falando sobre tipologia. O que é tipologia? São os tipos de extraterrestres, seres. Como que você vai fazer um livro, uma revista, sendo que você nunca nem viu um ET na vida? Seria a mesma coisa que eu com o ensino médio, né? Eu faço segundo grau, que é a mesma coisa, mas o ensino médio, querer escrever um livro de medicina especializada. Você já viu, Fabiana? Pensou o Marcelão escrevendo um livro de medicina? Como fazer cirurgia no coração? Que presepada, hein? Que cagada. Então você vê esse tipo de pessoas partindo para esses tipos de artifício
E artimanha tudo na ideologia do ganhar dinheiro, né? Então, assim, seria a mesma coisa eu fazer um livro contando tudo em mínimo detalhe sobre os Estados Unidos sem nunca ter posto o pé lá. Mas é onde entra os pesquisadores, né? Ah, Eles começam a pegar uma coisinha de um aqui, pega a coisinha de outra ali, aí junta e fala que e ele geralmente o brasileiro, Fabiano, o brasileiro ele sai mastigando a comida dos outros países. O brasileiro é fuleiro demais. Não é à toa que esse país é um país fudido e um país fuleiro. Hoje mesmo eu estava trabalhando, eu te contei história, estava dirigindo, uma pessoa agiu de forma extremamente irresponsável no intuito de ganhar vantagem, colocando em vida a vida em risco, a vida das outras pessoas. Não falei isso para você? Falei, Fabiano, olha só, no trânsito e em todos os lugares, o brasileiro ele quer tirar vantagem, nem que o outro se foda. E é muito triste ver a mentalidade deste país, né? É uma mentalidade muito pobre. O tal do famoso jeitinho brasileiro não passa de roubar, enganar, trapacear. O jeitinho brasileiro que tantos brasileiros se orgulham, né? Nós temos um jeitinho brasileiro, nada mais é do que roubar, mentir, enganar, tirar vantagem de outras pessoas de forma indevida, ludibriar. Então o brasileiro é muito atrasado mesmo. E nesse ponto, muitos brasileiros, em todos os campos, eles tentam, de uma certa forma, colocar isso daí, né? E eu fico vendo, né, igual eu estava falando há um pouco mais antes do vídeo, o quão a ufologia ela tem se tornado popular, explorada, né, o assunto falado. E eu fico vendo o quão muitos oportunistas, muitas pessoas que antes estavam, por exemplo, na religião, na religiosidade, querem explorar esse campo visando dinheiro e lucro, vendas de materiais, e custe o que custar, foda-se a mente de todo mundo, né? E a coisa mais incoerente é as pessoas associar a religiosidade, a religião, que já é uma coisa tão chata e ultrapassada, para poder angariar pessoas, públicos em todos os meios, falando de o quê? Falando, misturando a ufologia com religião. Deus, Jesus, com ET, comandos. É ridículo isso daí. O campo a se explorar da ufologia ou falar sobre extraterrestres é um campo infinito, enquanto o campo religioso ele é extremamente limitado e ignorante e muitas vezes fanático. Eu fico vendo aí, né, como muitas pessoas, eu estava dizendo dos chamados a despertar, quando eu criei os chamados a despertar, não se falava sobre Dracos. Dracos, você nunca ouvia falar sobre Dracos. Ora um aqui, outro ali, que trazia... Se ele falavam assim, Dracos são répteis de asa, mas não tinha consistência, coerência, não tinha assunto, não tinha conteúdo para nada. Mas o lance era só reptilianos, né? O Grey, ele era totalmente mau, maléfico, alguns diziam que os Greys eram robôs, androides, né? Isso vem muito dos Estados Unidos, né? De pessoas que passam pelo aquele processo de... como é que é o nome, gente? Que vai para os consultórios, deita no divã e a pessoa faz lá, tipo amnésia, não é? Entra na mente da pessoa, que eu já falei que aquilo ali é tudo furado. regressão, né? Tipo regressão, né? Hipnose. Hipnose. Tem os hipnoterapeutas e vão puxar todas as memórias implantadas. E eu fico vendo aí, né? Antigamente falava sobre répteis, Dracos, nunca reptiliano era tudo 101% maligno do mal. E tinha a Liga da Justiça, que eram os ETs aí, né? Alguns com aparência aidética, né? Da grossura do meu dedo, assim, ó, Fabiana.
com a cabeça do tamanho, 3 bolas de basquete dessa grossura. Os ETs eram todos do bem, os felinos, Thundercats, né? E tantos outros. Não nos falavam sobre canídeos, né? A gente é que veio falar primeiramente sobre canídeos, e aí tinha a Liga do Mal, né? Era composta geralmente por Dracos nos falavam, reptilianos e Greys, né? E cetóides ninguém falava. Então a gente começou a abordar esses assuntos nos chamados a despertar aqui para o Brasil, né? E através das minhas experiências, através da minha vivência desde criança, que chegou aos contatos na minha fase já adulta, e começou a aparecer pessoas. O primeiro draconiano a aparecer fui eu. Engraçado, né? Depois apareceu os draconianos tarados, com filhos com ETs. Os reptilianos da época começaram a fazer upgrade, você lembra? Aquelas reptilianaiadas que começavam a chamar você de horrorosa, feia, né? Aquelas beldades lindas, né? Você lembra? Né? E aí a gente começou a fazer esse trabalho. E a minha maior preocupação sempre foi, eu sempre falei com os Colups, era para que eu nunca fosse corrompido. Que humano a gente pode ser corrompido a qualquer momento. Ninguém é forte o bastante se não vigiar. E eu pedia para eles, falar, olha, se por acaso eu me corromper, se vocês verem que a minha energia não é mais compatível, pode me retirar desse trabalho. Eu faço questão de sair a partir do momento em que a minha presença, falando sobre esses assuntos, se torne nocivas às pessoas, não aos religiosos, né? Os religiosos, o Marcelão vai ser nocivo 100%, mas eu falo que sejam nocivos àqueles que buscam um real despertar de suas consciências. Porque no chamado a despertar teve alguns filhos, né, que saíram aí e começaram e tentaram, de uma certa forma, fazer um trabalho igual ao que eu faço, mas não deram conta de fazer um trabalho à altura, ao nível de informações. E aí começaram a partir para o bando da religiosidade, misturando espiritismo, espiritualismo, budismo, hinduísmo, com ET, ufologia, alienígena, né? E foda-se a mente das pessoas. Mas tem algumas pessoas que são mais audaciosas ainda, onde eu falo para vocês que se devem tomar muito cuidado. Embora eu sei que 90% das pessoas que ouvem meus vídeos, elas ouvem vídeos de outros também. A internet é livre, as pessoas são livres para fazer o que bem entender. Então eu falo que 99% são pessoas curiosas. E apenas 1%, é 1%, são aqueles que realmente são comprometidos com eles mesmos. E a gente percebe e vê muito dessas pessoas. Porém, a gente fica calado, a gente faz vista grossa, respeitando que cada um, digamos, entre aspas, aqui faz a sua vida o que bem entender. Mas eu fico vendo algumas informações extremamente incoerentes, extremamente humanizadas, né? Para dizer, se não de uma forma muito esquizofrênica. Eu fico vendo, por exemplo, pessoas colocarem em seus contatos alienígenas a sua forma, o seu anseio, a sua carência como ser humano, sabiam? Tem pessoas que inventam histórias, criam histórias, porque são pessoas muito vazias, carentes, são pessoas que se sentem rejeitadas no modo geral entre sociedade, entre pessoas. E essas pessoas precisam chamar a atenção de um certo modo para poderem se sentir mais ser como existência, para se sentirem mais que estão aqui, que são notadas, porque são tão vazias, extremamente vazias e infelizes com elas mesmas, né? Ao contrário que eu sempre fui muito tipo assim, dane-se todo mundo, não quero contato, não frequento nem casa de família,
e sempre fui uma pessoa onde as pessoas sempre queriam minha presença por perto, mas eu era tipo assim, era para cá e eu fugia para lá. Era considerado, né, aquele que não tem interesse de se contatar, de lidar com ninguém, né? Pessoal, tanto que a Fabiana dá certo comigo, porque a Fabiana também é do mesmo jeito. Fabiana, a gente vive na nossa casa, na nossa vida, não tem pretensão de estar inserido em grupo de nada, no meio de ninguém. A gente é extremamente feliz, sempre foi feliz vivendo um para o outro. Eu vivo para ela, ela vive para mim. A gente cuida dos nossos filhos com muito amor e carinho. E ela para mim já basta. E eu tenho certeza que para ela eu basto e é só o que importa, né? Com certeza. Então a gente é extremamente na nossa. Nem nunca fui de frequentar casa de vizinho, nunca na minha vida, desde criança, adolescente, adulto. E a gente também é muito a nossa casa, é só nós. A gente parece estrangeiro. A gente parece estrangeiro. É cada um na sua, não é? É verdade. Não é assim? É O desse pessoal às jeito. vezes acha que Fabiano é um tanto quanto nariz empinado, né? Né aqui, pessoal? Porque eu sou muito quieta, né? Na minha, calada. Eu não sou de ficar aí A gente não especula mandando. a vida de ninguém. O que o vizinho faz é problema dele, não é do nosso interesse. A gente vive a nossa vida e cada um que vive aqui a sua vida do jeito que bem entender, não é verdade? É assim. Sempre foi assim. E eu fico vendo essas pessoas muito vazias, né? Que não. Eu, de certa forma, gosto muito da solidão. A solidão me preenche muitas vezes. O Fabiano fala assim, não pode ser tão solitário desse jeito. Compartilhe um pouco sua vida comigo, né, Fabiana? É, Compartilhe ela comigo. Sempre fui muito solitário e a solidão me basta. A solidão de uma certa forma, me deixa tranquilo, me deixa em paz, me deixa feliz. Então eu aprendi a ser muito solitário nessa vida e Fabiana que quebra muito um pouco isso, mas a solidão me basta, ela me preenche. Preenche aquilo que eu preciso. Eu não preciso de me estar integrado com o público, com pessoas, ser notado, ser as pessoas quererem, nossa, ele é demais. Isso para mim é a maior palhaçada. A maior palhaçada. E eu só faço esse trabalho ainda porque os seres me pedem. E tenho interesses com eles, e eles têm interesses em mim, fazemos uma troca mútua. Mas eu sempre pedi para eles: olha, eu tenho muito apreço por essas pessoas que ouvem o que eu digo e eu não quero jamais prejudicá-las, porque a partir do momento que eu venho as prejudicá-las, eu prefiro que vocês me tirem. Porque são seres humanos, têm sentimentos, têm crises existenciais, muitos têm depressão, solidão, não conseguem entender o que estão fazendo aqui, ou porque até mesmo estão inseridos no meio familiar, no núcleo familiar na qual eles vieram, né, estão encarnados. São pessoas que não se acham em local nenhum. São pessoas sem o norte. O que é o norte? O norte é uma direção a seguir. São pessoas que se sentem totalmente perdidas. E eu sei que eu e vocês nós podemos fazer um trabalho consciencial. E esse trabalho ele pode ajudar essas pessoas através delas a buscarem o norte. Mas desde que ele seja feito com lucidez, responsabilidade, porque são pessoas, são vidas, são filhos de pais que os amam, são pais de filhos que eles cuidam com todo carinho, são profissionais que empresas eles trabalham para suprir as necessidades familiares, são pessoas inseridas numa sociedade que, de uma certa forma, contribuem para essa sociedade. Então, a responsabilidade é hiper mega gigantesca da nossa parte, e vocês sabem disso. E se um dia eu não estiver apto a fazer esse trabalho, e mesmo talvez que eu não tenha consciência, eu solicito a vocês que me retirem, pois para mim eles são muito
importantes como seres, são seres humanos, e não se pode brincar com os sentimentos de humanos, porque, como eu havia dito agora mesmo, são pais de família, são filhos, são profissionais, são pessoas que, em si, num contexto geral, são muito importantes no meio da sociedade. Eu fico vendo muitas pessoas que veem as pessoas como objetos ou escadas para que elas subam nessas pessoas para satisfazerem os seus egos, para satisfazer a sua vaidade, para que essas pessoas sejam inferiores aos seus seres. Tem muita bosta, tem muita merda, tem muito humano lixo, mas é lixo mesmo que vem na internet para falar asneira, para falar loucuras, insanidades, esquizofrenias, devaneios, para falar muita porcariada, a fim de ser o que? Elogiado, paparicado e se sentir alguém. Porque na realidade são seres humanos sentimentalmente fracassados e vazios. E não existe mais nada pior para um humano do que ele se sentir fracassado e vazio. Então, muitas pessoas, custe o que custar, sem qualquer tipo de consideração pelo outro, respeito pelo outro, essas pessoas vêm, falam porcariadas. E eu fico muito triste quando eu vejo que as pessoas não são obrigadas a me assistir de forma alguma. Tudo é livre, temos milhões de canais, não só na plataforma do YouTube, como também existem outras plataformas. Eu fico vendo muitas pessoas vindo trazer informações onde você vê que são humanos que estão ali, de uma certa forma, brincando com a cara de outros humanos a fim de holofortes, para que eles sejam estrelinhas, né? Reptilianos que não são reptilianos porcaria nenhuma e nunca o foram, é porque acha interessante a tipologia ET réptil, né? E aí tem pessoas que vão conversar em linguagem reptiliana, que eu já brinquei, né? Totalmente sem noção, né? Você vê que é mó barulhada, mó mentira, um humano falando numa linguagem extraterrestre, impossível devido às nossas condições biológicas extremamente limitadas. Uma vez eu fui assistir um reptiliano, né? Pseudo-reptiliano, que nunca foi porcaria nenhuma, e muitas vezes foi usado como palhaço para o público morrer de dar risadas. Né? E a pessoa, às vezes, ela é tão vazia, a pessoa ela é tão assim, se sente tão vazia, fracassada como ser, que se propõe, Fabiana, a publicamente ser exposta ao ridículo, à gozação de pessoas de outros grupos, mas tem justamente pagando preço para aparecer e ser alguém. Tem pessoas que, tipo assim, por exemplo, eu sei, se eu já fui convidado para aparecer em programas de televisão, mas não sou louco, não sou doido. Eu não sou doido. Para mim, se aparecer, ser notado ou não, tanto faz. Eu não sou maluco de pisar num programa, principalmente esses talk show, abordando um assunto tão sério como o despertar de consciência cósmica, falando sobre dracos, reptilianos, greys, insetoides e tantos outros seres, para uma plateia ficar zombando e morrendo de dar risada com o apresentador me tratando igual um retardado na frente dele. Eu jamais faria eu jamais teria qualquer tipo de comportamento a fim de angariar ser notado. Então vocês vão perceber cada coisas que aparecem, vocês vão ver o comportamento humano na sua forma mais, que a gente pode dizer, de pena, sentir pena. Como tem muitas pessoas que vão abordar temas trazendo a ufologia, misturando com religiosidade, a fim de que pessoas religiosas
tem um interesse, e isso é tudo uma forma de ser notado, amado e angariar, lucrar. Então você vai perceber que não existe, de uma certa forma aí, né, qualquer tipo de filtro ou preocupação com as pessoas. É como se as pessoas fossem tudo, digamos, é, palhaços. Eu até coloquei, né, uma publicação no meu Facebook, Grace insetoides que me abraçaram numa nave gigante, né? Até coloquei assim, é muita fuleiragem mesmo. Tem pessoas que criam canais para dar voz a qualquer maluco que diz que falou com o ET. Que transa no ato sexual mesmo, né? Da concepção da penetração ET humano, né? E gera filho, né? Vocês já imaginaram, né? Nossos corpos, ó, vou falar para vocês, alienígenas não vomitam, alienígenas não defecam, ou popularmente dizendo, eles não cagam. Alienígenas nunca, não existe nenhum orifício, né, que muitos dizem CU, não existe esse orifício em ET não, pessoal. Esse modo de evacuação, né, nossos corpos são tão corruptíveis, de uma certa forma, que os nossos corpos, eles soltam excrementos, porque nossos corpos são extremamente deficientes, é uma genética extremamente empobrecida, uma genética podre, fraca, uma genética criada apenas para você viver por... seria uma gambiarra genética para você viver um certo período de tempo. O corpo em si, ele atinge o seu ápice e já começa a desgastar para morrer. Então é uma genética fraca, pobre, extremamente limitada. Uma genética que se autodestrói, porque o envelhecimento é autodestruição. Ele chega a um ponto, ele é criado, ele chega a um certo ponto, ele começa a se autodestruir, o corpo se auto-sabota para você morrer. Então, eu fico vendo pessoas que é tanta babaquice, é tanta tranqueira, né? Que eu fico vendo pessoas alegando que na genética humana contém todos os genes do universo. Vai se lascar. Maior palhaçada. Olha o ego do humano e a vaidade. Olha como o humano gosta de ser o centro do universo, ser o centro das atenções, como todo você vê o humano em si, né, ao ponto de afirmar que talvez não exista vida fora da Terra, talvez a Terra esteja sozinha no universo, né? Então você vai ver muito da humanidade, da forma ser humana, do ego, da vaidade, do egocentrismo, né? Ao alegar que na nossa biologia, no nosso DNA de humano, da Terra contém todos os genes de todas as raças do universo. Truco 6.000. Eu só não dou um tapa nessa mesa aqui, porque já é meia-noite e 33. Então você vai perceber e ver o quão o humano é bem, mas ele é bem complexado consigo mesmo, que tem que jogar para si ser o ser mais importante do universo. Então vocês vão perceber, né, que como que um ser extraterrestre, que ó, ele não vomita, ele não caga, ele não mija, os ETs não morrem da forma que nós. Eles, digamos que eles morrem, mas numa concepção diferente do universo. Não da forma como nós morremos aqui na terceira dimensão. É um pouco diferente, mas a gente fala que morre porque é a única definição que você conhece de se findar um ciclo, mas os ciclos alienígenas vivem ciclos muito gigantescos em relação a nós aqui da Terra, né? Hoje eu posso abertamente falar muitas coisas que alienígenas podem viver aí dentro da contagem aqui da terceira dimensão, que na série Linhas Temporais nós vamos abordar muito sobre isso. Linhas Temporais volta agora, esse final de semana,
Na próxima semana só vou trabalhar linhas temporais e vocês vão perceber que eles vivem milhares e até mesmo milhões de anos. Então a longevidade de um extraterrestre é infinita em relação a nós. E os extraterrestres, muitos, fazem trabalhos de hibridização, sem ao menos nunca ter qualquer tipo de contato com qualquer tipo de ser de forma íntima, né? Alguns seres extraterrestres não possuem genitália. O que é genitália? Genitália é, como nós conhecemos, um homem tem ali o seu pênis e a mulher tem sua, né, parte íntima. Isso não existe na maioria dos seres extraterrestres, salvo os répteis, os reptilianos e os dracos, que, sim, tanto que a nossa concepção existencial ela é um pouco parecida com os dracos e reptilianos, mas porém de uma forma extremamente minimalista, muito insignificante, muito pequena. Mas pequena é só mesmo um detalhe, digamos assim. A concepção deles como ser algo muito maior, mas mesmo assim os dracos reptilianos não têm atos ou é, os seus corpos não são corruptíveis. O que, no meu modo de dizer, eu quero expressar como corruptíveis? Nossos corpos são corruptíveis. Nós alimentamos, nosso corpo ele retira alguns nutrientes e o resto nós expelimos como urinas e fezes. E quando nós nos alimentamos que algo faz mal, nós até vomitamos. Os seres extraterrestres, eles não têm isso. Isso é tipicamente de uma genética extremamente muito limitada, muito fraca, e uma genética autodestrutiva, que é a nossa genética, que ela, de uma certa forma, ela se desenvolve e começa a se autodestruir, levando você ao desencarne e à morte. Porque ela mesmo se mata. O nosso corpo se mata. Ele se destrói, ele se desgasta, ele se desmancha, se autodestruindo. E algumas pessoas alegam que seres extraterrestres vêm a este mundo interessados em ter nossa genética. Será que isso é uma forma... Será que eles pensam quando eles falam isso? Será que eles, pelo menos, usam a razão, a lógica para alegarem isso? Por exemplo, que raça evoluída viria a este mundo? Eu vou fazer um vídeo sobre sacrifícios onde seres extraterrestres se alimentam de humanos, mas eu vou dar dados específicos do porquê isso ocorre, como isso ocorre, qual o real interesse nisso, e vocês vão ver uma complexidade gigantesca. Eu já estou preparando, depois das séries Linhas Temporais, esse material para vocês entenderem algumas coisas. Mas nesse ponto de criação, seres extremamente evoluídos na forma genética, seres que têm todos os conhecimentos químicos e biológicos, eu falo nesse sentido, para vocês entenderem, né, dentro do que nós temos aqui na terceira dimensão. Então, seres que, no caso, têm um vasto conhecimento sobre criação de genes e seres. Esses seres, eles podem criar, hibridizar, mudar genéticas nos seus laboratórios gigantescos que nós nunca teríamos condições de imaginar. Então, eles podem fazer isso em suas naves, em suas bases, em seus planetas. Qual seria o interesse de um ser extraterrestre ter contato sexual com humanos? Qual seria? Se vocês sabiam que nós fedemos para os seres extraterrestres, o nosso cheiro expelido pelo nosso corpo, que muitas vezes nós não conseguimos suportar, porque se você ficar sem tomar banho um dia, você vai feder de uma forma, aonde se passar a mão no seu corpo está fedendo. Se você ficar 2, 3 dias sem tomar banho, ninguém fica perto de você, até sua boca vai estar fedendo, emanando um bafo gigantesco, né, se você não escovar os seus dentes. Qual o interesse de seres de outros mundos, com tecnologias e naves, em vir aqui conceber sexualmente, ter relação sexual, seja uma extraterrestre feminina, um extraterrestre masculino, em ter relações sexuais com os humanos? Isso é totalmente ilógico, totalmente uma forma perversa, safada,
uma forma maliciosa, sexualmente dizendo, que o humano possui, que o humano tem, de colocar o seu humanismo em tudo aquilo que está no universo. E o pior ainda, a parte mais fuleira é quando a pessoa ainda alega ter filhos com seres extraterrestres. E pior, mais medíocre ainda, quando alega os filhos terem sido concebidos pelo ato sexual, gerando na extraterrestre, como a mulher grávida gera o seu feto aqui. Pior ainda, olha a maldade, olha a mente sacana, olha a mente perturbada de uma pessoa que faz tal alegação. Comeu a ET e engravidou a ET. Mas esse pensamento é lógico que é de pessoa, de humano. Aí já cai, Marcelo, a coerência, a maturidade. Porque Verdade. eu acho que como sabendo das coisas que eu sei hoje, eu tendo vivência do que eu já tive, isso para mim é uma falta de respeito comigo, entendeu? Se alguém falasse isso para mim, ela estaria me desrespeitando, porque a pessoa ela tem que ter maturidade, porque a internet é livre para qualquer merda e Sim, qualquer palhaço falar o que quiser, tanto que com o YouTube certeza. tá cheio de pessoas que falam porcaria. Eu falo em qualquer relação de situação, não precisa ser só ufológico, não, é qualquer porcaria mesmo. Tanto que esse dia eu estava ralando os meninos por ver porcaria na internet. Sim, Então a internet ela é livre, né? Só que a pessoa que assiste, ela tem que ter uma coerência e uma maturidade, né? É aonde entra a situação de que muitas pessoas ficam reclamando por que elas por que elas não têm experiência? Porque falta maturidade. você acha que Né? o ET vai dar contato com um Com tipo de pessoa assim? certeza, Nunca. nunca, porque a maturidade, coerência, respeito próprio, porque se uma pessoa que está lá do outro lado, ela fala uma coisa que vai me desrespeitar, seja de qualquer forma, tá? Seja uma gozação, seja qualquer situação que ela está me desrespeitando, eu não vou mais me dar o desrespeito de ficar perdendo meu tempo com aquela pessoa. Então, eu acho assim que cai uma coerência, uma maturidade. A pessoa ela tem que ter a noção do que ela escuta, né? Ela tem que ter noção. Eu Claro. acho que as pessoas são inteligentes, ela dá conta de separar. Não, mas o pessoal aí tá meio viajado na Né? maionese. Aí já é da pessoa. Aí eu acho que cada pessoa, se ela está escutando, se ela está acreditando numa coisa tão incoerente dessa, aí você me desculpa, aí é o mesmo pensamento, eu acho, que os alienígenas têm, né? Se ela está nesse O nível... Fabiano, é muito mais fácil pessoas como essa ter audiência do que a gente que faz um trabalho extremamente Não, sério. com certeza, com certeza. Porque a partir do momento que o cara disse que ele meteu a vara, comeu a ET e ela engravidou, é a mesma coisa do cara falar assim, olha, eu como até a sua mulher e engravido ela. Não, desrespeito. Né? Eu Completo, como sua filha e engravido ela. É uma coisa muito absurda. Sim. Né? E pessoas alegam serem algo e não tem coerência naquilo. Então vocês veem como a ufologia, infelizmente, a ufologia é algo que, de uma certa forma, de se ter pena. Então, assim, né, eu estava falando, aonde uma raça evoluída vai querer ter contato com humanos de uma forma íntima? E por que eles vão querer nossos genes de genética, se nossos genes são tão ruins e tão assim, autodestrutivos, né? Nós envelhecemos e vamos morrer. O nosso corpo ele se mata. Aos poucos, ele é programado para se matar, se resetar. Então vocês vão percebendo aí o que se tornou a ufologia, com pessoas fanáticas religiosas misturando seres
com ETs alienígenas e muitos loucos esquizofrênicos em seus devaneios falando muita merda. E o pior são pessoas mau caráteres, pessoas extremamente levianas de uma forma geral, dar ouvidos às pessoas assim. Eu nunca em minha vida daria qualquer tipo de atenção, notoriedade a pessoas que viessem falar qualquer tipo de merda a fim de me autopromover ou ser famoso ou ganhar dinheiro, de uma certa forma, mesmo custando a mente de muitas pessoas. Então vocês vão perceber aí, né? Igual pessoas que, né, tem pessoas que recebem pessoas em seus canais. Isso eu falo, isso acontece no mundo, mas no Brasil é pior ainda, né? Pessoas que colocam seres alienígenas com atitudes humanas. Será que o alienígena ele tem o comportamento humano? Olha, o que eu conheço de seres extraterrestres, eles não demonstram os nossos comportamentos. De uma certa forma, os nossos comportamentos, é o que eu sempre tenho dito nos vídeos, são aprisionadores. Esse apego, esse amor, essa demonstração, isso tudo é aprisionador. Então, o alienígena, ele abraça. O abraço em si, o alienígena, ele nem tem toque com você. Ou se você for tocar um ser alienígena, ele não vai te abraçar. O máximo que ele pode fazer, o máximo, é estender a mão para que você toque e sinta a presença dele como um ser real. O máximo é isso. Fica imaginando, Fabiana, o cara pega um ET de uma forma extremamente desatraente a nossa concepção. Aí os negros já inventam que o ET entra na mente dele e faz ele ficar loucão, desesperado. E mandar brasa no ET, Fabiana? Nossa, isso pra mim, nossa. Cara, Eu sinceramente... eu sou bicho. Você imaginando isso? O ET e o humano mandam brasa. Nossa, o humano é podre, o humano é lixo. Cara, como o humano é É desprezível. o que eu tô falando. Misericórdia. Não dele falar isso, porque isso é da mente É dele. malucagem, é É piração. uma falta de respeito. Com quem vai ouvir, né? Quem vai ouvir a situação, tipo assim, você falar uma coisa dessa, você tá vendo que isso é ato humano, Ou que é da pessoa. isso é pessoa pornográfica. Não, A pessoa fora de... deve pensar em sexo o tempo todo. A pessoa é tão viciada em pornografia, deve ficar se masturbando 26 horas por dia, sem parar. Não pode ver a mulher do vizinho, não pode ver nem a mãe nem a irmã, uma pessoa dessa, né? Que a pessoa já fica querendo até bulir com os mais próximos. E chega a falar uma asneira dessa, misericórdia. Meu pai dos céus, né? E muitas pessoas ficam humanizando o ET, né? Ficam humanizando que o ET abraça. Ainda mais insetoide, pessoal, insetoide. Ó, em primeiro lugar, Marcelo, como que você definiria? Eu tô com essa mente do ato sexual do humano com o ET. Que coisa mais bizarra, né? Nossa. Que coisa mais bizarra, mas é muita sacanagem, é muita pornografia na cabeça, viu? Uma pessoa dessa deve ver até zoofilia. Pessoa até deve ser adepta até de zoofilia. Para quem não sabe o que é zoofilia, são pessoas que têm relação ou assistem vídeos de pessoas que têm relação com cachorro, com vaca, com galinha, com cabrito, né, com ovelha, né? E existe muita zoofilia na internet. Eu acho que a pessoa que alega uma coisa dessa deve ser uma pessoa que a pornografia para ela é sem limites. Ela deve ver tudo quanto é tipo e se brincar, até coisa pior. É lamentável. Ainda joga o ZT na parada, Bia. Joga a ZT na parada, né?
A pessoa é tão pornográfica, tão viciada que até ET entra na dança. E como eu estava dizendo, eu fico vendo muitas pessoas humanizando os extraterrestres. Se você pudesse ver um extraterrestre, em primeiro lugar, todos os extraterrestres nos veem como gado. Eles nos veem como experimentos, então eles não teriam qualquer tipo de afinidade por nós. Eles podem nos ajudar, mas é aquela questão de uma coisa sem intimidades. Porque eles sabem do qual nós somos, até nossos pensamentos que eles leem, que eles veem todos os nossos pensamentos, eles percebem nossas energias, eles veem como nós somos. Então, nossos pensamentos, de uma certa forma, seriam pensamentos fétidos, fedidos para os extraterrestres, para vocês terem uma ideia. E aí tem a pessoa que, na sua, digamos, na sua carência, né? Ah, o ET me abraçou, ainda mais o insetoide. O insetoide, eles são seres extremamente sem qualquer tipo de sentimento por qualquer outra raça. Seria algo mais ou menos extremamente lógico, 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 lógico e lógico. Os Dracos e os reptilianos, eles têm um sentimento de demonstração muito de ira e fúria. Eles têm contatos apenas com as suas linhagens. Então, eles podem demonstrar um certo deboche, aquela coisa tipo assim, olha como eu sou superior a você, olha como você não é nada, olha como eu posso fazer o que eu bem entender com você. Mas de uma forma a estar colocando o humano numa posição demonstrada ao humano que ele é extremamente inferior, não é assim, Fabiana? Com certeza. Então os Dracos e os répteis não vão demonstrar carinho e amor por qualquer tipo de humano. Ele colocará o humano como um ser inferior a ele. Então ele acha o humano tão inferior que ele chega a debochar da existência do humano. Então ele pode rir, ele pode ter aquele semblante maquiavélico, uma coisa sarcástica, demonstrando para você, até de uma forma disfarçada, como você não é nada. Então os Dracos e os reptilianos, eu posso dizer que são seres de fúrias, onde o humano para ele não significa nada, a não ser aqueles de suas linhagens aonde são conscientes. E o Draco e o reptiliano jamais aceitaria que o seu contatado ou que aquele que mantém contato de linha direta com eles se colocasse num ponto de deboche aos humanos. Porque os reptilianos e os dracos são tão vaidosos e egocêntricos na existência de um ser que eles nunca aceitariam que qualquer um que mantenha contato direto se colocasse numa posição de deboche e gozação perante aos outros encarnados. Então vocês vão percebendo detalhes de picaretagens, mentiras e falsidades. E eu fico vendo pessoas colocando, como eu estava dizendo, as suas fragilidades como seres nos extraterrestres. No ET que vem, que beija, que transa, faz sexo, ou no ET que vem faz carinho, abraça, típico comportamento de humanos tridimensionais. Então você vai perceber essas pessoas criando seus alienígenas, criando os seus seres, personificando os seus seres conforme as suas preferências, conforme aquilo que é de seus interesses.
Então, o pornógrafo, ele expõe na sua mente o ET que gosta de transar com ele, que ele gosta de fazer sexo com ele. O ET adora transar com ele e chegam a gerar filhos. O carente, o vazio, ele quer aparecer, ele quer ser notado, ele quer ser aplaudido, e ele perde um pouco o senso da realidade, porque nem mesmo ele vê quando ele é um ser que está sendo tom de deboche para os outros. Mas para ele, dentro da sua vaidade, do seu vazio existencial, para ele isso basta, ele está sendo visto, notado. E mesmo que ele seja ridicularizado, que ele seja colocado como um ponto de gozação entre os outros, para ele tá bom. Pelo menos ele está sendo visto e notado. Não está se sentindo solitário e vazio. E tem outras pessoas que cagam falando sobre alienígenas, né? Até coloquei, né? Você percebe quando a pessoa coloca seres alienígenas com atitudes humanas, da terceira dimensão, que isso não passa de um grande caô, ou seja, uma grande conversa. Alienígenas, principalmente como Grace e Cetoides, jamais expressam emoções como a nossa. Jamais expressam. Pessoas que têm contatos reais com seres extraterrestres, primeiro, não gostam muito de aparecer e falar não. Porque o contato com o ser extraterrestre ele é um tanto quanto traumatizante. Porque a pessoa não entende que o ser extraterrestre, por não expressarem esses sentimentos ilusórios, fantasiosos da terceira dimensão, a pessoa ela entra meio que num colapso mental, porque ela não consegue associar que o ser extraterrestre ele é frio, ele não demonstra sentimento, se ele é evoluído, se ele possui naves, se ele viaja espaço, cosmos afora, como que esse ser é tão frio e não tem sentimento. Então o contato com o ser extraterrestre ele é um tanto quanto traumatizante, ele é um tanto quanto perturbador, porque os seres eles não demonstram qualquer tipo de simpatia. São extremamente frios, nos tendo como objetos ou cobaias, se não dos seus interesses, como de outras raças. Então eu fiz esse vídeo, um bate-papo, demonstrando o que hoje é falar de extraterrestres. O quão a ufologia ela é tão ridícula, ela é tão atrasada quanto a religião. As pessoas que partem para o lado da ufologia, partem para esse lado, tendem muito a ridicularizar os religiosos, a colocar a religião como um deboche. Não que eu esteja defendendo a religião, pois eu sou um dos maiores combatentes da religião, não do religioso. O religioso, para mim, ele é um irmão, uma pessoa presa nessa dimensão, que assim como eu fiquei tantos anos na religião preso, ela está presa. Então o religioso ele é uma vítima de um sistema muito mais além do que ele possa imaginar. Então o religioso ele é uma vítima. Ele não é o culpado. O culpado é o sistema religioso, que é algo que usa o religioso como objeto. Mas as pessoas que tendem a ir para esse lado da ufologia, falar de seres extraterrestres, têm por si uma grande ego e vaidade em se sentirem melhor do que os outros, mais especial do que os outros. Vocês podem
notar esse tipo de comportamento, ou notar esses aspectos dessas pessoas. Mas a ufologia, no meu modo de ver hoje, ela é mais ridícula, ela é mais babaca, ela é mais idiota do que a religião. Você concorda comigo ou não? Com certeza, né? A, Virou modinha, a né? ufologia virou modinha e hoje a ufologia é algo ridículo, é algo medíocre, que se tornou muito pior do que o sistema religioso. É o sistema de domínio se modernizando. Então eu fiz esse bate-papo para que vocês possam parar para refletir e ter mais filtro, ter mais senso, serem mais inteligentes e menos idiotas, ao saberem analisar o que está aí fora. Porque até para as pessoas que querem fazer um trabalho sério, vocês acham que com o lixo que a ufologia está, cheio de pessoas idiotas, cheio de imbecis, se conclamando serem pesquisadores, ufólogos, serem contatados, serem pessoas diferentes. Vocês acham do jeito que a ufologia está uma merda? Ela é ridícula, ela é um lixo, com um bando de malucos esquizofrênicos falando que tá comendo ET, que ET abraça, beija, ET é tipo, ele é igual humano. Vocês acham que os verdadeiros contatados, aqueles que realmente mantêm contatos de forma séria, vendo tudo isso, vão ter coragem de vir a público falar? Vocês acham isso? Vocês acham que nesse meio da ufologia, cheio de pessoas querendo ganhar dinheiro, vender livros, revistas, apostilas, palestras, materiais supostamente energizados e por seres alienígenas de outros mundos, pessoas que vendem, só falta vender até um pedaço da roupa do ET. Vocês acham pessoas que vão no meio do mato alegar que o ET desenhou, fez sinais? A comunicação extraterrestre humana é direta. Vocês acham que os verdadeiros contatados ou contactados, como muitos dizem, vocês acham que eles realmente, no meio dessa ridicularidade, eles vão vir falar? Vocês já notaram o quão... Vocês já perceberam que eu tenho um imenso desejo de parar de fazer esse trabalho? E que em alguns momentos notaram arrependimento da minha parte por eu ter feito ele. Mas já perceberam que eu, de uma certa forma, me apeguei a muitos de vocês que eu nunca nem vi, não sei os nomes, não sei quem são, mas sinto suas energias. Porque eu sei que esse trabalho tem feito a diferença na vida de vocês. Me expus a ser como maluco, neurótico, anticristo, antirreligioso, diabólico, satânico. Já passei por coisas que vocês nem sonham e jamais vão sonhar. Que eu paguei esse preço com minha família fazendo esse trabalho. É aquele negócio, né? Aquele termo que a gente usa aqui em Minas Gerais. Vocês veem as pingas que eu bebo, mas não veem os tombos que eu levo. É um termo, é uma expressão idiomática da nossa região, que é aquele negócio, vocês só me reparam
como sou, mas não veem as dificuldades que eu passo para ser como sou. Então é o termo que a gente usa muito aqui, não é, Fabiana? Vocês veem as pingas que eu bebo, mas não veem os tombos que eu levo. Então vocês já repararam o porquê muitas vezes já fiz esse trabalho com uma certa até agonia. E porque muitas vezes estou sempre falando que eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, porque na realidade, meus amigos, é um campo podre. Espero que esse vídeo possa ajudar a muitos de vocês a terem lucidez. Pare, pense, reflita, analise. E veja se você está sendo coerente, se você está sendo, como Fabiana citou, respeitoso com você mesmo, se você está pisando firmemente no chão. Tendo maturidade. Tendo maturidade, não é verdade? Foi um ótimo prazer. Deixa seu joinha, compartilha esse vídeo. Muitas pessoas precisam ver esse vídeo, mas é muita gente mesmo. Para ver se o Tico e o Teco, que são os dois neurônios, né? O da direita e da esquerda, funcionam direito. Muita paz e muita luz, muito obrigado. Foi um prazer estar com todos vocês. E até o próximo vídeo. Domingo eu devo gravar. Se eu não fizer domingo, pode ter certeza que segunda, quarta, quinta vão vir vídeos, porque nesta semana eu irei encerrar a série Linhas Temporais, que deve gerar uns 4 vídeos. E então, meu foco para essa semana é já encerrar essa série, tá bom? Um beijo, um abraço para todos vocês, queridos amigos, meu e da Fabiana, e até o próximo vídeo. E muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Tchau, tchau.